Olá, meus amigos, estamos nos aproximando do fim desta primeira temporada do Backstage. Já fica aí uma pontinha de saudade, mas não se preocupe, porque esta é apenas a primeira temporada. Nós estamos no 15º episódio, nos aproximando do fim, mas ainda com muitas verdades para serem relatadas do que acontece nos bastidores do maior conflito cósmico de todos os tempos. Como os demais temas, esse também será extraordinário, revelador e impactante. Então se prepare, porque começa agora o 15º episódio do Backstage. Esse é o 15º episódio da primeira temporada do Backstage. O tema de hoje é profetas. Quem eles são, o que significa ser um profeta, né? Ter um ministério profético e tudo isso à luz da palavra de Deus. Por isso eu convido você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez a pegar a Bíblia Sagrada e acompanhar esse estudo com a sua Bíblia aí na mão, fazendo as anotações necessárias, fazendo as suas marcações na palavra de Deus, a fim de que você possa conosco aprender ainda mais as verdades relatadas neste sagrado livro. E hoje, já que o tema é profeta, eu preciso lembrá-los que em episódios anteriores nós falamos sobre a igreja verdadeira. E um dos textos que nós abordamos sobre a igreja verdadeira está no livro de Apocalipse, e é um texto que a gente vai voltar a ler aqui, porque uma das características da igreja verdadeira é que em seu meio existiria um profeta ou uma profetisa. De acordo com a palavra de Deus, o dom do espírito de profecia acompanharia o remanescente final, ou seja, a igreja de Deus no tempo do fim. Pega a sua Bíblia e acompanha o estudo de hoje, tá bom? Vamos então orar e pedir a Deus iluminação, porque a palavra do Senhor precisa ser estudada também com espírito de oração. Pois este livro, amigo, não é um livro comum, é um livro que eu diria vivo. Por quê? Porque é um livro que contém a palavra do Deus vivo e os segredos e verdades aqui revelados apenas serão de fato revelados em sua plenitude para os sinceros de coração, para aqueles que se chegam a Cristo de maneira humilde e estão propensos a aprender do Senhor. Vamos orar então e pedir a bênção e a guia do Espírito Santo? Oremos. Pai querido, eterno Deus, muito obrigado porque mais uma vez estamos aqui reunidos de maneira virtual, mas concentrados, Senhor Deus, no aprendizado de Tua Palavra. Suplicamos, Deus Espírito Santo, que o Senhor ilumine a nossa mente e nos prepare para conhecermos cada vez mais das Sagradas Escrituras e que possamos receber poder do alto para que possamos viver as verdades aqui apresentadas. Que as bênçãos dessa mensagem alcancem a todos que estão nos assistindo, Senhor. Que as famílias deles também sejam abençoadas e que eles tomem as decisões corretas de acordo com cada tema a ser estudado. Te pedimos essas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer você que tem nos acompanhado ao longo dessa temporada, você que está assistindo, você que está compartilhando aí a transmissão com seus amigos, o link, você que está voltando lá no canal e assistindo os últimos episódios, né, para não perder os temas e para ir crescendo em conteúdo, em conhecimento. Para você, jovem que está envolvido no projeto do Backstage, né, falando um pouquinho sobre os bastidores da mensagem bíblica, do conflito cósmico entre o bem e o mal e auxiliando seus amigos a conhecerem mais sobre a verdade do Evangelho, pois João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa é uma mensagem poderosa, uma mensagem que deve encontrar lugar em nosso coração. Que Deus abençoe você nesse estudo agora. O texto que eu vou pedir para você abrir nesse momento está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 17. Esse é um texto que nós estudamos no episódio que abordamos o assunto da igreja verdadeira. E esse foi um texto que apresentou características da igreja verdadeira, ou seja, do povo de Deus. Para aquele que quer ser povo de Deus, necessita então ter as características apresentadas na palavra de Deus.
daqueles que seriam o remanescente, ou seja, os descendentes de um povo, de uma igreja fiel, apresentada em Apocalipse 12. E as características apresentadas aqui neste livro, nós vamos ver algumas delas agora nessa passagem de Apocalipse 12, verso 17. Então convido você a abrir a sua Bíblia aí, Apocalipse 12, verso 17, e acompanhar a leitura comigo. Vamos ler? A palavra do Senhor disse o seguinte: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A palavra do Senhor relata aqui que o dragão está irado contra a mulher. Nós estudamos isso já e sabemos que o dragão é um símbolo de Satanás e que a mulher, no livro de Apocalipse, é um símbolo de igreja. Então, pegando a simbologia e traduzindo para o seu significado, nós lemos: irou-se Satanás contra a mulher, ou seja, a igreja, e foi perseguir o restante da sua descendência, os que permaneceram fiéis. Olha só. E quem são esses que permaneceram fiéis? De acordo com o texto, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos você já conhece, os 10 mandamentos, o decálogo, a lei da liberdade, a lei moral, a lei do amor. A lei que expressa e revela o caráter de Deus e apresenta também a vontade de Deus para a nossa vida. Está relatado lá em Êxodo, capítulo 20, do versos 3 ao 17, tá bom? Então dê uma olhadinha lá depois para refrescar sua memória, para você vir a conhecer os 10 mandamentos. Então o povo de Deus precisa obedecer todos os 10 mandamentos. É uma das características apresentadas pela palavra de Deus. Não é a única, mas é uma das. A segunda apresentada nesse verso aqui, 17 do capítulo 12 de Apocalipse, é que o povo de Deus teria o testemunho de Jesus. Mas o que seria o testemunho de Jesus? A gente já sabe que os mandamentos são os 10 mandamentos, né, e que o povo de Deus guardaria os 10 mandamentos. Mas o que é o testemunho de Jesus? Que também é uma característica do povo de Deus no tempo do fim. Para entendermos o que é o testemunho de Jesus, precisamos ir para um outro capítulo do livro também de Apocalipse. O capítulo agora é o capítulo 19. Abra sua Bíblia aí novamente no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 10. Apocalipse 19, verso 10. Acompanhe a leitura conosco. A palavra do Senhor diz o seguinte: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A palavra do Senhor nos apresenta aqui o testemunho de Jesus. E de acordo com o texto que nós acabamos de ler, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, um dom concedido pelo Espírito Santo a pessoas específicas para que desempenhassem um papel importante na história da igreja, na condução do povo cristão, sobretudo no tempo do fim. Um ministério profético. No entanto, a palavra do Senhor também identifica profeta como aquele que é o porta-voz de Deus, ou seja, que pega a mensagem bíblica e compartilha com as demais pessoas, compartilha com a humanidade. Então, o profeta ele precisa ser entendido à luz da palavra de Deus de duas formas. Primeiro, aquele que proclama a mensagem do Senhor e se coloca como porta-voz de Deus, proclamando, pregando, ensinando as Escrituras, sem necessariamente ter que receber uma visão, um sonho, uma revelação direta da parte de Deus para só então proclamar. Mas o profeta pode ser entendido como aquele que pega a mensagem que já está na palavra de Deus e compartilha com outras pessoas. Um pregador do evangelho, ele pode sim ser entendido, de acordo com a palavra de Deus, como um profeta. Por exemplo, eu posso ser identificado como um profeta. Não é que eu esteja aqui agora profetizando algo que vai acontecer, porque para ser um profeta, à luz da palavra de Deus, não há necessidade de sempre ter que profetizar algo que ainda está no futuro, ou receber uma mensagem de Deus vindo através de uma visão, ou de um sonho, uma revelação miraculosa. Não. O simples fato de eu estar aqui proclamando o Evangelho e me colocando como porta-voz de Deus para a sua vida, me torna também um profeta. Existem muitos exemplos na palavra de Deus de profetas que não profetizaram acontecimentos futuros, mas que proclamaram a mensagem de Deus.
como também de profetas que não tiveram os seus escritos colocados na Bíblia Sagrada. O que a gente chama de profetas canônicos, são aqueles que têm os seus escritos na Bíblia Sagrada. E os profetas não canônicos são aqueles que escreveram, compartilharam, pregaram, proclamaram, mas não têm os seus escritos ou a sua mensagem proclamada conservada e preservada nas Escrituras Sagradas. Esses são os profetas não canônicos. No entanto, não basta dizer que é profeta do Senhor, que é mensageiro do Senhor, ou que tem uma mensagem do Senhor, ou uma profecia, para relatar. Tem muita gente dando profetada para tudo que é lado por aí, dizendo que é profeta, dizendo que tem revelação, dizendo que tem uma mensagem do Senhor. E hoje nós vamos aprender como identificar um profeta verdadeiro e do profeta falso, como distinguir o verdadeiro do falso. Tudo isso através da palavra de Deus, pois a Bíblia Sagrada tem um teste para comprovarmos se de fato uma pessoa é ou não um profeta de Deus, um profeta verdadeiro, tá bom? A palavra do Senhor nos faz um alerta em relação aos profetas. Ela diz para que tenhamos cuidados com os profetas falsos. Falsos profetas foram apresentados na Bíblia como sendo algo que iria existir para tentar desviar a atenção do povo de Deus daquilo que é correto, daquilo que é verdade e do próprio Cristo para tradições humanas, para preceitos humanos, para compreensão vagamente humana. E isso é um perigo tremendo. Abra sua Bíblia agora no livro de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 24, verso 11. Esse também foi um texto já lido aqui nessa primeira temporada, quando nós falamos sobre sinais do fim. Então, quando a gente falou sobre os sinais do fim, um dos sinais era o surgimento de falsos profetas. Veja Mateus capítulo 24, verso 11. Palavra do Senhor diz o seguinte, Mateus 24, verso 11. Diz assim, acompanha a leitura. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você percebe que a palavra do Senhor deixa um alerta aqui importante sobre os falsos profetas? A Bíblia diz que esses falsos profetas iriam surgir. E muitos deles conseguiriam enganar, não poucos, mas sim, diz a Bíblia, muitos. Para um falso profeta enganar multidões, é necessário muitas vezes que sinais e prodígios acompanhem esse falso profeta. E aí você se pergunta, será que um falso profeta teria então poder para operar prodígios, milagres e etc? A palavra de Deus diz que sim. No entanto, o poder que está por trás disso não é o poder de Deus, mas o poder do inimigo de Deus. Então, falsos profetas poderão sim operar sinais e milagres, mas não apoiados, inspirados e comissionados pelo poder de Deus, mas pelo poder do diabo, e enganarão muitos. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem um conhecimento bíblico e o discernimento do Espírito Santo para identificar o que é certo, o que é errado, o verdadeiro do falso. São levados pela lábia de muitos falsos profetas, pela oratória de muitos falsos profetas e por aquilo que eles veem. A maioria das pessoas hoje querem apenas uma experiência religiosa, não um compromisso com Deus e com a sua palavra. Querem ver, querem sentir, independente da fonte, mas se eles veem e se eles sentem, então logo julgam ser correto, ser a verdade. E eis aí o grande perigo. Continuando então falando sobre os falsos profetas, abra sua Bíblia agora, ainda no livro de Mateus, só que no capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós vamos ler o verso 15. E eu quero que você acompanhe aí a leitura comigo, tá bom? Mateus capítulo 7, verso 15. Atenção para a informação do texto, para o alerta desse texto. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Os falsos profetas sempre apresentam ali uma capa de bondade, de misericórdia, e isso faz com que as multidões os aceitem, A sua falsa conversão, o seu falso cristianismo é apresentado muitas vezes ali em formato de piedade, a fim de que sua mensagem ocupe lugar e território no coração de muitas pessoas.
Mas a palavra do Senhor está nos alertando. Cuidado, tenha calma, analisem, porque esses falsos profetas vão aparecer ali muitas vezes disfarçado como ovelhas, mas na verdade são lobos roubadores, muitas vezes fazendo do evangelho um motivo para o comércio, e o nome de Jesus passa agora a ser uma marca e não de fato uma verdade que transforma. Muito cuidado com aqueles que dizem ter a palavra de Deus para a sua vida, dizem ter uma revelação, dizem ser profetas. Nós precisamos analisar todos esses e todas essas que dizem ser profetas ou profetisas à luz da palavra de Deus para sabermos se de fato são ou não mensageiros e mensageiras do Senhor. E como é que a gente pode identificar então os falsos profetas? A melhor forma de identificar os falsos profetas é seguir o que a Bíblia diz sobre os verdadeiros profetas, ou seja, as Sagradas Escrituras apresentam características dos verdadeiros, assim como a Bíblia Sagrada apresenta características do povo verdadeiro de Deus, da igreja verdadeira de Deus. A Bíblia também apresenta características que aquele que pretende ser profeta, ou pretende dizer ser profeta ou profetiza, precisa ter características apresentadas pela palavra de Deus. Se faltar uma dessas características, já não pode ser, então, o profeta ou profetiza da parte de Deus. Vamos estudar? Vamos analisar, tendo em mente que existe o profeta, que é o porta-voz de Deus, mas que não necessariamente recebe a visão ou um sonho e tem uma mensagem de ordem divina ali, vinda diretamente dos céus, mas não das Sagradas Escrituras unicamente, mas do céu. Ele teve uma visão, ele ouviu a voz de Deus, ou ele sonhou com aquilo, né? E através de um sonho ele recebe a mensagem do Senhor para compartilhar. O profeta pode ser aquele que simplesmente proclama a mensagem que já está na palavra de Deus. Só que alguns profetas são chamados de forma especial por Deus para desempenharem um ministério profético de revelação, onde ele recebe sim a mensagem do Senhor, muitas vezes vindo por intermédio de um sonho, ou de forma audível, ou através de uma visão. E então este momento de captação da mensagem do Senhor é acompanhado muitas vezes, ou todas as vezes, por eventos miraculosos, né? São eventos que acontecem realizados por Deus, que distingue o recebimento desta visão que o profeta está tendo de qualquer outra suposta manifestação de recebimento de mensagem da parte de Deus. Então vamos estudar o que a Bíblia diz a respeito dos profetas verdadeiros, o que eles precisam ter para se tornarem profetas verdadeiros. Primeiro texto que nós vamos ler a respeito das características dos profetas verdadeiros está no livro de Isaías. Abra sua Bíblia aí comigo, Isaías capítulo 8. Lá no início do livro de Isaías capítulo 8, nós vamos ler o verso 20. Isaías 8, verso 20, acompanha a leitura, a palavra do Senhor diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, atenção, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A alva é Cristo Jesus. Então, o que o texto está dizendo é que o profeta verdadeiro, ele precisa falar de acordo com a Bíblia. Ou seja, a mensagem dele, a fala dele, não contradiz a palavra do Senhor. Não se choca com a mensagem que já é uma mensagem bíblica. Não traz uma nova revelação que se contrapõe ao que está aqui na palavra de Deus, que já é a revelação de Deus. Mas o profeta verdadeiro, a mensagem que ele tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, ele não somente é um profeta falso, como também ele, este indivíduo, né, ou ela, não verá a Cristo. Em outras palavras, não será salvo. Que coisa, hein? Então, amigos, se você vê algum profeta por aí, ou uma profetisa, dizendo ser um mensageiro do Senhor, tendo uma profecia para dar para o seu povo, uma revelação, esta profecia ou esta revelação não está de acordo com os ensinamentos já apresentados nas Sagradas Escrituras, caia fora, porque não é um profeta ou uma profetisa de Deus, e sim é um profeta ou uma profetisa falsa. Muito cuidado com isso aí. Vamos para outra característica que deve ter na vida de um profeta verdadeiro, que deve ser encontrado na vida de um profeta verdadeiro. A palavra do Senhor
livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, aí, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, lá no início também do livro, Mateus capítulo 7, verso 20. Palavra do Senhor diz o seguinte, acompanhe a leitura comigo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Palavra do Senhor diz que uma segunda característica, um segundo teste, uma segunda avaliação que nós precisamos fazer da vida de um profeta ou de uma profetisa é em relação ao seu testemunho. Se o testemunho de vida desta pessoa, que se diz ser um profeta do Senhor, está em um testemunho de acordo com a palavra de Deus, ou seja, um testemunho correto, ele testifica do amor, da misericórdia de Deus. Isso não significa que a pessoa é uma santa, né? No que diz respeito à ausência de erros, de pecados. Não. Todo ser humano é pecador. Todos os profetas bíblicos que Deus chamou para um ministério profético, né, de revelação, que recebe visões, sonhos, enfim, todos eles, sem exceção, foram pecadores, assim como eu e você, necessitados da graça de Cristo, como eu e você, ok? No entanto, a nossa natureza pecaminosa não deve ser desculpa, a nossa inclinação pecaminosa não deve ser desculpa para não andarmos, pelo poder de Deus, no caminho da justiça, com os nossos erros, com as nossas falhas, mas nos erguendo, segurando na mão de Cristo e permitindo que Cristo habite em nós e que possamos ser moldados à semelhança de Jesus. Um profeta ou uma profetisa verdadeira, precisa ter um testemunho exemplar, de acordo com a palavra de Deus, uma vida que não seja uma vida manchada, borrada, suja, por ações pecaminosas, por escândalos. Mas precisa ser de fato um homem ou uma mulher de Deus. Entendeu aí? Se a vida desse indivíduo que pretende ser um profeta, uma profetisa do Senhor, não estiver de acordo com a palavra de Deus, se ele não anda no caminho que a Bíblia apresenta que ele deve andar, se ele não vive de acordo com os preceitos que a palavra do Senhor diz que nós devemos viver, então não tem como este indivíduo ser um profeta de Deus. Muita atenção com isso. Vamos para uma terceira avaliação, né? Uma terceira prova, uma terceira característica que deve ser encontrada na vida daquele que se diz ser profeta de Deus. Está no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 28, verso 9. Jeremias, capítulo 28, verso 9. Palavra do Senhor diz o seguinte, acompanhem a leitura. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Você entendeu que o texto nos diz de forma bem clara, direta e ao ponto? Um profeta, para ser de fato um profeta enviado pelo Senhor, precisa ter o cumprimento da sua profecia. Obviamente, existem profecias condicionais e profecias incondicionais. Por exemplo, quando Jonas foi avisar os moradores de Nínive que a cidade seria destruída se eles não se arrependessem, a destruição era condicional, estava condicionada ao arrependimento. Se o povo se arrependesse, a cidade não seria destruída, como de fato aconteceu. Eles se arrependeram e não foi destruída. Mas caso não tivesse vindo a se arrepender, seria destruído. Agora, existem profecias que não são condicionais. Vai se cumprir e ponto final. Entendeu? Por exemplo, a profecia da volta de Jesus. Jesus vai voltar. A Bíblia é clara ao dizer isso. Mais de 2.000 textos fazem referência à volta de Jesus. Então, quando chegar o momento estabelecido pelo próprio Deus, Jesus vai voltar para nos buscar. Acredite você ou não, esteja preparado você ou não, esteja aguardando você ou não, aceite ou não, Jesus vai voltar. Então, quando uma profecia é proferida e o objetivo é que ela de fato se cumpra, ela é incondicional, chega o período dessa profecia não se cumpre, então, amigo, este profeta ou esta profetisa não vieram da parte de Deus, não são profetas verdadeiros e não devem ser levados em consideração. Muito cuidado com profetas que vivem profetizando por aí, dando profetada para tudo que é lado e suas profecias não se cumprem. Às vezes, eles trabalham na base da sorte, né? E imagine alguém chegar para você e dizer, olha, tem uma profecia para você. Você vai enfrentar nessa próxima semana um grande problema, um desafiador problema. Lembre-se, quando o problema chegar,
Deus já avisou para você, mas você vai passar por isso. Qual é a probabilidade de isso acontecer? É muito grande. Primeiro, porque todos os seres humanos enfrentam problemas. Segundo, porque existe um fragmento de tempo aí até considerável para que os problemas existam. Se pode surgir dentro de um dia ou de um período no dia, imagine durante uma semana. Então as chances daquilo que o profeta falou acontecer, do suposto profeta falou acontecer, é muito grande. Mas nós não devemos agir como crianças ou imaturos na fé. É óbvio que esta suposta profecia trata de um assunto muito geral e generalizando a humanidade de forma a entender que este tipo de ocorrência pode vir a acontecer na vida de qualquer um em qualquer momento. Então, muito cuidado com essas supostas revelações de pessoas que muitas vezes não têm um relacionamento íntimo com Deus. Não foi chamado para um ministério profético e nem tampouco para proclamar a mensagem do Senhor. E agora, talvez, para se manter no status religioso, para chamar a atenção, né, para ser o centro ali das atenções, do foco, enfim, acabam se colocando num papel para o qual o Senhor não chamou. Eles terão que prestar contas a Deus depois das mentiras que profetizaram, da falsidade que proclamaram. Então, muito cuidado, amigo, para que você não seja enganado ou enganada por falsos profetas. Vamos para a última prova, a última análise, né, a última característica que nós vamos abordar aqui neste episódio de que precisa ser encontrado na vida de um profeta. Está no livro de Oséias, no capítulo 12, verso 13. Oséias capítulo 12, verso 13. Palavra do Senhor diz o seguinte, Oséias capítulo 12, verso 13. Acompanhe a leitura. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. O texto se refere aqui ao ministério profético de Moisés, onde Moisés ali foi estabelecido por Deus também como um guia, um conselheiro do povo de Deus. A última avaliação ou a última característica apresentada nesse episódio sobre a vida de um profeta que o considera e que o faz um profeta verdadeiro, uma profetisa verdadeira, é o fato de que Deus o utilizará em momentos de crise como um guia, um conselheiro, né? Alguém que vai orientar o povo de Deus nas tomadas das decisões para que as decisões sejam corretas, mas não fundamentadas em mera vontade humana, mas sim na vontade e no querer divino. Então, um profeta ou um profetisa verdadeiro se torna, então, um guia de Deus no momento de crise para o povo de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que o capítulo 12 do livro de Apocalipse apresenta ali fases distintas do povo de Deus. A começar pela fase inicial, a era primitiva ali do cristianismo, né, com os apóstolos, depois passando pela fase da igreja perseguida no período ali de 1260 anos, na Idade Média, na igreja que teve que fugir, que se esconder, para permanecer fiel aos preceitos divinos, à palavra de Deus. E terminando então em Apocalipse 12, 17, fazendo menção ao remanescente deste povo fiel, que ao longo da história, e aqui a gente não se refere a uma placa especificamente, mas que ao longo da história, Deus sempre teve homens e mulheres tementes a Ele, fiéis à palavra e que entregaram muitas vezes a própria vida pelo Evangelho. Chegando então no tempo do fim, olha só, profetizado como um tempo do fim, Deus então levantaria um remanescente, né? O restante, o restinho desses fiéis, para que levantassem as mensagens que foram derrubadas por terra e proclamassem as últimas mensagens de advertência a essa humanidade. A palavra do Senhor apresenta lá em Apocalipse 12, 17, que foi o texto que a gente leu logo no início desse episódio, que duas características deveriam acompanhar esse remanescente final, né? Esse movimento profético no tempo do fim, do povo fiel do Senhor. E as duas características são guardar os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos, e ter o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é entendido no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 10, que a gente também leu, como sendo o espírito da profecia. Ou seja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que o ministério profético seria um ministério que acompanharia este movimento no tempo do fim. Esta Igreja de Deus no tempo do fim. O dom do Espírito da profecia seria concedido sim a esta igreja, ou seja, este movimento, esta igreja, teria sim a existência e a presença de um profeta ou de uma profetisa para guiar o povo nesta última fase da história da nossa história como seres humanos, da humanidade. Entendeu aí?
Então a palavra do Senhor deixa claro a existência de profeta ou profetisa no tempo do fim, acompanhando esse movimento profético final da história do nosso planeta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece esse ministério na vida de Ellen Goldwhite, uma norte-americana que nasceu em 1827, morreu em 1915 e ao longo de toda a sua vida, desde os 17 anos, quando foi chamada por Deus para o ministério profético, dedicou a sua vida à proclamação do Evangelho e também ao recebimento e à transmissão da mensagem divina que vinha muitas vezes por sonhos ou visões. Cerca de aproximadamente 2.000 sonhos e visões Ellen White teve recebendo a mensagem de Deus e transmitindo para o povo de Deus. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que esta mulher chamada Ellen Goldwhite recebeu de Deus este ministério profético? Porque assim como nós ensinamos aqui, Ellen White foi passada em avaliação, em análise, pelas provas de um profeta verdadeiro de acordo com a palavra de Deus. E todas as características apresentadas pela palavra de Deus que devem existir na vida de um profeta, existiram na vida de Ellen Goldwhite. Veja algumas informações importantes sobre a vida dessa mulher. O primeiro ponto é que suas visões foram acompanhadas por eventos sobrenaturais. Eu falei para você que dos pontos importantes que a Bíblia apresenta sobre a vida e o ministério de um profeta ou uma profetisa verdadeiro é que o momento ali que ele se encontra em êxtase, né, ou seja, em visão, em recebimento de visão, eventos sobrenaturais o acompanhariam. Por exemplo, Ellen White, muitas vezes em visão, perdia o seu fôlego, ficava sem respirar. E, amigo, muitas vezes essas visões demoravam cerca de horas, desde poucos minutos até mesmo quase 4 horas em estado de visão, recebendo a mensagem divina e sem respirar. Algo que identificava-se então como um evento sobrenatural, entre outros que ocorreram, mas só comprovando que o ministério de Ellen Goldwhite, de fato, é um ministério profético, aprovado por Deus e verdadeiro. Um segundo ponto importante sobre a vida desta mulher: mais de 50.000 páginas manuscritas e tudo o que escreveu está de acordo com a palavra de Deus. Você lembra que uma das características para o profeta ou a profetisa ser um profeta ou uma profetisa do Senhor é que a sua mensagem precisa estar de acordo com a palavra de Deus? Não pode se chocar? Não pode contradizer? Pois bem, as mais de 50.000 páginas manuscritas por Ellen White, enquanto vive em seu ministério profético, nenhuma de suas mensagens se chocava com a palavra de Deus. E nenhuma de suas mensagens pretendia ficar em igualdade de importância com a palavra de Deus. Não. Os adventistas do sétimo dia possuem 28 crenças fundamentais e nenhuma dessas 28 crenças fundamentais estão alicerçadas nos escritos de Ellen White. Todas as nossas 28 crenças fundamentais estão alicerçadas única e exclusivamente na palavra de Deus. Mas nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que Deus então levantou Ellen White como uma profetisa para se tornar uma conselheira deste movimento profético que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E toda a sua mensagem, ela mesmo abordava desse jeito, era apenas uma luz menor apontando para a luz maior, que é a palavra do Senhor. Então os leitores dos livros de Ellen White sempre eram convidados, levados e motivados a estudarem a palavra de Deus como a sua regra de fé. Outra informação importantíssima sobre o ministério profético desta mulher é que ela teve um ministério de 70 anos e de ótimo testemunho de vida. Lembra que uma das características do profeta verdadeiro é que sua vida, seu testemunho estivesse de acordo com a palavra de Deus? Ao longo dos 70 anos, Ellen White enfrentou muita oposição ao longo do seu ministério profético, porque muitas pessoas não acreditaram, até que, à luz da palavra de Deus, perceberam que Ellen White, de fato, era uma profetisa do Senhor. Mas nenhuma dessas oposições fizeram com que Ellen White quebrasse o seu testemunho. Ela não era perfeita, nenhum ser humano é perfeito, mas ela dava um testemunho de acordo com a palavra de Deus, testemunhava do Evangelho e da pessoa de Jesus. Nenhuma mancha, nenhuma mácula inibiu o ministério dela ou prejudicou o ministério dela profético diante das demais pessoas. Outra informação importante sobre a vida desta profetisa é o fato de que Ellen White teve suas predições se cumprindo e suas orientações se confirmaram pela ciência. Ellen White escreveu muita coisa sobre educação,
sobre família, sobre evangelismo, sobre profecias, sobre saúde. E no ramo da saúde, muitas informações concedidas através de Ellen White por Deus foram confirmadas apenas depois de 60, 80 e 90 anos depois da mensagem ser dada por Ellen White, a ciência confirmou. Perceba, quase um século depois, confirmações da medicina trouxeram então a confirmação de que aquilo que Ellen White já falava, quase um século antes, de fato tinha apoio e base científica. De fato, esta mulher, de forma inquestionável, foi uma profetisa do Senhor. E os seus escritos continuam até hoje guiando o povo de Deus na reta final da história da humanidade. Pegue sua Bíblia agora e abra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 20. Eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, uma informação valiosíssima que Deus nos dá referente à importância dos profetas para o povo de Deus. Leia comigo a passagem de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Diz assim: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Entendeu a mensagem do Senhor? Creia no Senhor e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e vocês irão prosperar na vida de vocês, pois as orientações transmitidas por Deus através dos seus profetas é para o benefício do povo de Deus, é para auxiliá-los na trajetória rumo ao céu. Olha que coisa espetacular, extraordinária. Deus levantou homens e mulheres para se colocarem como conselheiros. Acreditamos que Ellen White não é a originadora das nossas doutrinas, jamais, mas nós acreditamos que Ellen White foi colocada por Deus como uma conselheira, profetisa na Igreja Adventista do sétimo dia, pois entendemos que esta igreja guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, sendo então um movimento profético, o remanescente do tempo do fim. Meus queridos, meus amigos, minhas amigas, como eu falei para vocês no início, estamos nos aproximando do fim dessa temporada. Já estudamos muitos assuntos, já foi revelado aqui muitas verdades que ocorrem nos bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. A verdade da criação, apontando Deus como Criador e não o ser humano como um produto de uma macroevolução. Falamos também, amigos, sobre os sinais que devem ocorrer antes da volta de Jesus. Falamos sobre a volta de Jesus, o que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus, que ele virá com poder e grande glória nas nuvens do céu, com todo o seu exército de anjos, para buscar os filhos dele. Falamos do período de 1000 anos que iremos passar no céu, realizando ali a segunda fase do juízo, que é de confirmação, onde Deus vai comprovar para os salvos por quê que os que se perderam de fato tiveram esse destino. Nós iremos entender que Deus é justo. Nós apresentamos Cristo como nosso advogado, como nosso intercessor. Isso nos trouxe segurança. Estudamos aqui, amigos, sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus. Entendemos o que está por trás de tudo isso, a essência, o princípio dos mandamentos. E o princípio dos mandamentos, a essência dos mandamentos, é o seu bem, é a sua proteção. É o amor de Deus apresentado em palavras, protegendo você do perigo, do mal e da consequência do pecado. Ensinamos que a salvação não está na lei, mas na graça, mediante a fé. Mas que a lei e a graça não andam de formas separadas, é impossível. Elas andam de mãos dadas. Ensinamos para você sobre a guarda do sábado, o dia santo do Senhor. Um dia que o Senhor separou, abençoou e santificou. Um dia que foi criado pensando no ser humano e para o benefício do ser humano. Um dia que é um ponto de encontro especial entre Deus e seu povo. Um dia que a Bíblia apresenta no livro do profeta Ezequiel como sendo o sinal de Deus, o selo de Deus, a marca de Deus que será colocada sobre aqueles que serão povo de Deus. Falamos aqui, meus queridos, sobre o destino do homem após a morte. Ensinamos que nós não temos uma alma, mas nós somos alma vivente. Ensinamos que a morte não é necessariamente o fim de todas as coisas, porque haverá ressurreição. Falamos da primeira e da segunda ressurreição. Apresentamos que existe esperança em Cristo Jesus. Falamos, queridos, sobre o santuário. Falamos sobre as fases do julgamento.
falamos sobre a igreja verdadeira. Falamos sobre uma instituição religiosa, uma denominação religiosa que preza em guardar os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas falamos também que, de acordo com a Bíblia, a igreja é você. E onde você estiver, você pode ser igreja de Deus. Mas que a igreja de Deus ouvirá a voz do bom pastor Jesus Cristo e se unirá a Ele em seus preceitos, em seus mandamentos, em seu caminho. E se identificar que congregue em uma denominação que não faz a vontade de Deus, sairá dela, porque é uma ordem do Senhor apresentada em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. E se nós somos povo de Deus e estamos no lugar errado, sairemos. O que adianta ser sincero no lugar errado? O que adianta jogar num time perdedor? Precisamos tomar nossa decisão. Falamos sobre o batismo como sendo a cerimônia estabelecida por Deus para o confirmar de uma caminhada com Cristo, que não inicia no batismo, já iniciou antes, o Espírito Santo começando a trabalhar no seu coração antes. Mas chega o momento então do casamento espiritual, que é o batismo. E muitos de vocês, amigos, já foram batizados e alguns tomaram a decisão, o batismo, e outros ainda precisam tomar a decisão, porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. E hoje, amigo, hoje nós estamos falando sobre a bênção, que é saber que Ellen White foi escolhida por Deus para ser a conselheira do povo de Deus no tempo do fim, e que suas orientações, seus livros, você vai ter um site aqui, onde você vai poder ter acesso a esses livros em português. Ellen White foi a escritora mais traduzida no mundo. Imagina! Seus milhares de escritos auxiliam o povo de Deus na caminhada cristã. Mas sabemos que a nossa única regra de fé é a Bíblia Sagrada. É este livro que deve ser colocado em nosso coração. Como diz a Bíblia, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Preciso fazer um convite para você. Conheça mais a história, a vida e o ministério de Ellen White. Leia os seus escritos, leia os livros. Acesse o site que vai aparecer aqui novamente para você. Conheça os escritos de Ellen White. Compare com a palavra de Deus e veja se de fato ela foi ou não a profetisa do Senhor. E se assim você desejar, confie no Espírito da profecia. Confie nas mensagens apresentadas por esta profetisa. Porque a Bíblia Sagrada diz: crer no Senhor Jesus, confia no Senhor Jesus, mas também crê nos seus profetas e vocês vão prosperar. Que Deus abençoe vocês. Cuidado com os falsos profetas. Não acreditem só porque operam sinais e milagres, porque a palavra do Senhor já alertou, até eles poderão fazer isso, mas julguem, pelos seus frutos os conhecereis. Julguem se aquilo que fala está de acordo com a palavra de Deus. Julgue o testemunho de vida deles. Se aquilo que profetiza de fato não é algo só generalizado para enganar multidões, mas se é específico e tem seu cumprimento, analise, prove. E Deus vai lhe abençoar por você estar buscando conhecer a verdade do Evangelho. Vamos orar por essa sua escolha, por essa sua decisão e por esta mensagem que alcançou o nosso coração hoje? Vamos orar. Pai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma mensagem, por mais uma orientação divina. Esse é um assunto muito desafiador. Muitas pessoas, devido a muitos preconceitos formados, acabam não querendo dar ouvidos a essa mensagem, desistem de conhecer mais a história e ministério de Ellen White e aí acabam de perder, Senhor Deus, as bênçãos das mensagens que foram também mandadas para o Teu povo através do ministério profético de Ellen White. Senhor, que o nosso coração esteja voltado sobretudo para a Tua Palavra, que os nossos passos sejam guiados pelo Espírito Santo, que possamos, Senhor, aceitar Jesus como nosso Salvador, andar em Teus caminhos e sermos salvos pela graça de Deus. Te pedimos essas bênçãos, fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio do Backstage. Até lá!